Eu fiz a leitura de algumas partes do livro. Esse livro aqui foi um livro que já foi utilizado pelo IBRMEC alguns anos atrás. E eu estava aqui relembrando aqui um pouco o livro essa semana passada, aliás, e aí vi que a forma como eu havia feito a separação iria causar uma certa confusão. Então eu resolvi estender um pouco mais a leitura do livro. Até porque também, irmãos, nós não temos que ter pressa, né? Nós temos que entender o assunto, né? E não ter pressa. Então, nosso objetivo não é fazer é, 15 leituras por ano, 10 leituras por ano. Nosso objetivo é escolher um tema, dentro desse tema um livro, e trabalhar naquele livro ali para que no final todos possam ter compreendido aquele determinado tema, né? Então, eu vi que havia uma separação muito desconfigurada daquilo que é o livro, e percebi então que nós certamente teríamos problemas no desenvolvimento da leitura. Então resolvi refazer a agenda, não sei se todos os irmãos conseguiram ver lá, eu refazendo a agenda, né? Depois dá uma olhadinha lá, porque, por exemplo, havíamos programado para hoje a introdução, que na verdade a introdução é só uma história, que é uma história que ele vai se utilizar no resto do livro, né? E o capítulo um, que é um capítulo de conceitos a respeito do arminianismo e da eleição no calvinismo. Ele faz ali alguns conceitos para a gente se situar dentro de conceitos. E aí, já no capítulo 2 ele já vem com todo o trabalho a respeito do arminianismo, e do capítulo 3 do calvinismo, né? Então eu não podia é, misturar o capítulo 2 com um, porque ia ficar assim, um conteúdo muito pesado para todos nós. Então eu separei o capítulo 2 num encontro, separei o capítulo 3. Inclusive o capítulo 2 vocês já têm aí em mãos, né? Então, no decorrer dessa semana, leia com atenção, releia o capítulo 2 para que vocês tenham um entendimento do que o autor está apresentando ali enquanto doutrina arminiana, para que vocês então tenham um entendimento bacana, e a gente aí se encontra na semana que vem e venha debater o arminianismo, ok? Então eu refiz essa divisão para não ter nenhum tipo de mistura e não prejudicar a nossa leitura, ok? Temos aí a Vitória chegou também, boa noite, Vitória. Então, deixa eu iniciar com uma palavra de oração, agradecendo aos irmãos que puderam estar aqui essa noite, e agradecendo aos irmãos também que enviaram mensagem no grupo dizendo que não poderiam estar presentes, né, justificando a sua ausência. E eu Boa creio assim, noite. boa noite, Vitória. E eu creio assim que os nossos encontros serão muito bons, dado inclusive o tema, né, que é um tema tão debatido. Hoje já nem tanto, né? Mas assim, alguns anos atrás isso era o tema principal de vários debates aí. Então nós vamos orar, pedir a direção de Deus, e depois então eu vou aqui fazer uma explanação sobre aquilo que o autor falou, tanto na introdução quanto no capítulo primeiro, para a gente se situar e, evidentemente, abrir os irmãos aí a possibilidade de trazer as suas considerações a respeito da leitura, né? Quero dizer aos irmãos que nem tudo que os irmãos, porventura, vierem a ter dúvidas, eu serei aqui capaz de responder. Então, de antemão, já digo isso, tá bom? Mas ninguém ficará sem resposta. As respostas virão, ainda que não seja hoje, mas podem ser no decorrer da semana lá no grupo, ou então no próximo encontro. A gente responde aquelas perguntas que ficaram no ar sem resposta imediata, tá bom? Então, Tá deixa eu bom. orar. Pai amado, Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de Isso. podermos nos reunir, ainda que seja de forma virtual, mas para, Senhor, debatermos um tema tão importante
para, para a nossa igreja, tão importante para as nossas vidas espirituais, no sentido de conhecer tanto um lado quanto o outro. Portanto, que seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de conhecimento, seja um tempo em que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Te agradecemos pela formação desse grupo, te agradecemos pelo interesse dos irmãos e te agradecemos por essa oportunidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Então vamos lá, meus irmãos. O autor ele inicia o livro, né, aqui apenas para nos situar, né, a respeito do livro. Ele inicia o livro na sua introdução, contando exatamente uma história que vai refletir o nosso pensamento a respeito desse tema chamado eleição. Então ele ali traz uma história em relação a dois irmãos gêmeos, né, que é aí o Jerry e o Ed. E o Jerry e o Ed, desde criança, apesar de sempre estarem na igreja, apesar de estarem sempre frequentando com os seus pais uma comunidade de fé, eles não eram, reconhecidamente, não eram cristãos. Zombavam do pastor, riam do pastor, distraíam-se durante os cultos na igreja. Essa é a breve história que o autor nos conta a respeito desses irmãos gêmeos. Mas aí eles cresceram e já na idade adulta, num determinado dia em que eles foram na igreja, um deles teve um encontro com Deus, né? Houve ali um encontro da graça de Deus com ele. Era ali numa comemoração do aniversário de 19 anos, né? De ambos, porque eram irmãos gêmeos, né? Não nos esqueceremos disso. Então, meus irmãos, resumindo a história, um dos irmãos ali, não lembro agora se foi o Jerry ou o Ed, deixa eu ver aqui, foi Jerry. O Jerry, então, ele ouve a voz de Deus através da pregação do pastor. Ele ali se sente encaminhado na direção de Cristo. Ele sente que algo está mexendo com as estruturas da alma dele. Tem algo ali que está alcançando o coração dele como nunca antes nenhuma outra pessoa teria alcançado ou veio a alcançar. Ele sente que há uma diferença naquele culto especificamente, há uma diferença no seu entendimento das palavras do pastor, e ele chega à conclusão de dizer, olha, o pastor está certo em tudo que ele está dizendo, né? Ou seja, já é ali o Espírito Santo trabalhando no coração de Jerry, a ponto de levá-lo naquele momento a uma conversão no seu coração, a uma regeneração na sua alma, a uma mudança de pensamento em relação ao Evangelho. Então, naquele exato momento, Jerry não está mais levando o Evangelho para o lado da zombaria, para o lado da crítica, para o lado da descrença. Muito pelo contrário, Jerry está recebendo ali o bom perfume do Evangelho no seu coração e está sendo alcançado por aquela palavra de tal forma que aquela palavra está mexendo com a sua alma e está conduzindo ele ao seu Senhor e Salvador. Então, quando acaba o culto, os dois irmãos saem do culto e Jerry, então, ele diz para Ed que ele gostou muito do culto e que tudo que o pastor falou veio de encontro ao coração dele de uma forma muito forte. E ele sofre ali, portanto, críticas do seu irmão Ed, né, dizendo: você está maluco, né? A gente nunca acreditou nessas coisas, a gente nunca acreditou na palavra do pastor, e agora você vai ficar com essa bobagem de acreditar nele? E minutos depois, ele sofre um acidente de carro e ambos morrem. E aí vem exatamente aqui o tema dos nossos encontros. Ed, nós já sabemos o que aconteceu. Ed não era crente, Ed não era cristão, nós já sabemos qual o destino de Ed, isso aí não tem o que falar. Mas o destino de Jerry, nós também sabemos, mediante o encontro que ele teve com Jesus ali naquela igreja, diante da palavra pregada pelo pastor. Só que surge uma pergunta, e a pergunta é: foi Jerry que
teve a iniciativa de crer naquilo que o pastor estava dizendo. Foi Jerry que abriu os seus ouvidos ou abriu os olhos do seu coração, como diz Paulo lá em Efésios, e ali aceitou receber uma boa palavra, um bom conselho sobre a sua vida, e, portanto, passou a crer que aquela palavra era de Deus, e, portanto, Deus é Senhor e Salvador, e ele passou a crer no inferno, na eternidade, em todas as coisas que estão nas Escrituras, que há muitos anos ele ouvia e não acreditava, ou foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jerry a ouvir aquela palavra e reconhecidamente identificar aquela palavra como a palavra do Senhor para a sua vida. Ou seja, meus irmãos, ali foi uma escolha de Jerry receber o evangelho no seu coração. Foi ele que aceitou Jesus, né, como muitos dizem, ou foi o Espírito Santo, por vontade de Deus, que o elegeu para ser um salvo, e aí logo depois veio o acidente de carro, a morte, e ele ali morreu salvo em Cristo. Não vamos aqui, evidentemente, meus irmãos, falar, mas ele não passou pelo batismo. É evidente, né? Deu tempo. Mas o que importa para nós nesse momento é o coração de Jerry. Então, o coração de Jerry ele foi alcançado pela milagrosa graça de Deus. Então, aqui Sim, está assim, na introdução, e percebam isso, meus irmãos, toda a introdução de livro já nos dá o seu tema. Toda a introdução de um livro, e aí por isso que a gente tem que aprender a ler livros, né? Toda a introdução de livro já nos dá essa imagem futura do que nós estaremos a ler no livro. Diga, Miquéias. Pastor, fiquei com a dúvida. Lendo essa história, eu não, eu não sei se eu deixei, passou desapercebido, mas eu não vi a informação, saber se era uma história fictícia, para o exemplo, ou se era de um caso real que aconteceu. Então, o autor não fala, né? Então, assim, para nós, me parece que é uma história que ele inventou para ilustrar o livro, entendeu? Então, assim, pelo menos o que eu tô até revendo aqui, porque eu não li isso hoje, eu li já tem uns dias atrás, né? E a nossa memória sempre nos trai, né? Nossa memória sempre é, nos trai. Uma coisa, depois de lembrar daquela coisa, lembra de uma forma diferente. Então, aqui, estou até dando uma passada com os olhos aqui no livro, e assim, não me parece ser uma história verídica. Me parece ser uma história fictícia, que o autor inventou exatamente para ilustrar todo o seu sim. pensamento no decorrer do livro. Tá? E ele mesmo vai dizer aqui, num parágrafo, que ele vai se utilizar dessa história em todo o livro para fazer a ilustração do pensamento a respeito desse tema eleição. Tá bom? Vamos lá, então. Então, ele já inicia no capítulo 1 do livro, fazendo exatamente o quê? Trazendo o conceito para nós. O conceito sobre eleição divina e dizendo por que que esse tema é tão controverso no meio cristão, né? É um tema polarizado, né? De um lado nós temos os arminianos que acreditam que o homem ele é assim eleito por Deus, eles creem na eleição, mas numa eleição diferente, numa eleição que tem a participação do homem, ou seja, Jesus sabe que aquele homem, aquela mulher, vai, em determinado momento da sua vida, aceitá-lo. É uma ordem diferente, entendeu? E, portanto, há uma necessidade de uma vontade pessoal para que ele seja um escolhido do Senhor. Já os calvinistas, aqueles que creem numa eleição, deixa eu ver a Evelyn aqui. Aqueles que creem numa eleição que parte totalmente do Senhor para o homem, ou seja, não tem a participação do homem, ou seja, é uma situação inversa. O homem ele é completamente caído, ele não tem a possibilidade de fazer uma escolha de servir ou não a Deus, e aí então Deus o escolhe
para ser o seu Senhor e para que ele seja servo do Senhor. Nós vamos ver isso, meus irmãos, assim, muito mais, de forma muito mais clara, tá? Eu estou aqui só, eu estou aqui como um drone, né? Sobrevoando o primeiro capítulo aqui para a gente se situar nos dois conceitos, fazer a gente se situar nessa bipolaridade que é esse tema. De um lado, arminianos, de outro lado, calvinistas. E aí, o autor já inicia aqui no capítulo 1, dizendo que para os arminianos, por exemplo, né, a eleição é uma das principais razões de haver pessoas indo para o inferno. Já para os calvinistas, a eleição é a única razão pelo qual as pessoas vão para o céu. Olha que controvérsia, né? Então, para os arminianos, muitas pessoas vão para o inferno por causa do tema eleição, porque eles entendem, repito, a eleição de uma forma diferente. E para os calvinistas é exatamente o contrário. A eleição é o tema que leva, conduz as pessoas ao céu. Então ele vai dar aqui um conceito sobre o que é o calvinismo e vai traçar um conceito sobre o que é o arminianismo. Então aqui na página 19 e vocês podem ficar com o livro aí na frente de vocês, meus irmãos, porque, assim, evidentemente, nós vamos trabalhar no livro e precisamos ter o livro aqui em mãos, né? Porque o autor traz conceitos e precisamos aqui debater esses conceitos. Então, assim, ele vai dizer que o calvinismo é um sistema teológico inflexível, isso dado, um conceito dado pelos arminianos, tá? É um, é um um sistema teológico inflexível, fatalista, desprovido de vida e alegria. Olha que maravilha, né? No qual Deus é retratado como um valentão celestial que sente um prazer sádico em mandar pessoas para o inferno, quer elas mereçam ou não. Então, os arminianos pensam que a eleição para os calvinistas é isso. Nós temos um Deus e ele decide quem ele vai salvar e quem ele não vai salvar. Ele decide quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ou seja, eles enxergam isso como um sadismo, enxergam isso como uma coisa pérfida, enxergam isso como um Deus cruel, que escolhe pessoas, inclusive, para ir para o inferno. Né? E os arminianos, de uma forma geral, veem, meus irmãos, a sua própria posição de uma forma caricata e igualmente vai fazer desoladora. Ou seja, o autor está aqui dizendo que os calvinistas pensam no arminianismo como uma visão intelectualmente flácida e excessivamente sentimental da fé cristã, que beira o liberalismo e até o universalismo. O universalismo é uma doutrina católica, ou seja, em que todos serão salvos. Mas você, após a morte, você vai passar por um lugar de purga, onde você purgará todos os seus pecados, e ali então, de acordo com as orações da sua família, as muitas velas acesas, né, você vai saltar dali para o céu. Então, assim, bem resumidamente aqui, o universalismo. Então, os calvinistas acham que os arminianos são muito sentimentais. Sentimentais em que sentido? Ah, eu que aceitei Jesus. O meu coração é muito bom. Fui eu que resolvi, em determinado momento da minha vida, olhar para Cristo e reconhecer que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador. Então eu participo da minha eleição, eu participo da minha salvação, eu participo dessa escolha de Deus. Deus me escolheu porque Deus viu em mim algumas características essenciais para fazer parte do seu corpo, para fazer parte do povo santo. Então, os calvinistas olham para os arminianos como pessoas verdadeiramente sentimentais. E a maioria dos arminianos são pentecostais, né, meus irmãos? Então, assim, então a gente tem dentro do meio pentecostal, de fato, essa questão do sentimento, essa questão do florar sentimental muito, muito, muito assim acentuado, né? Isso é uma coisa que é muito vívida para nós. O pentecostal, se você deixar, ele vê anjo em cada esquina da cidade, né? O pentecostal, se você deixar, ele está dentro do ônibus e começa a falar em línguas. O pentecostal, se você
deixar, ele vai ter, todo sonho que ele tiver, um recado de Deus para ele. Isso é o quê? Isso é sentimentalismo. Isso é algo inerente aos movimentos pentecostais e, logo depois, inerente aos movimentos neopentecostais. E vejam bem, meus irmãos, não estou aqui de forma nenhuma descaracterizando o pentecostalismo, porque nós que estamos aqui somos pentecostais. Mas de acordo com a nossa denominação, a gente tem um viés também de reformado, não no sentido do cessacionismo aí dos dons, né? Nós cremos no continuismo porque nós somos pentecostais, mas nós cremos também que o movimento da reforma foi um movimento que trouxe para nós o ensino das escrituras, trouxe para nós o maior entendimento da palavra de Deus, trouxe para nós a oportunidade de ter a Bíblia em nossas mãos e estudá-la, conhecer a Deus por nossa própria conta, né? Independente dos cursos, independente das ministrações, que era algo que não acontecia na Idade Média. O povo dependia muito da ex-cátedra, dependia muito da palavra do padre, da palavra do bispo, da palavra do arcebispo, e era a palavra deles diante da tradição católica, diante dos costumes católicos, ou diante da ex-cátedra do Papa, aquilo que o Papa falava para eles era maior do que estava registrado nas Escrituras. E isso é até hoje. Então, meus irmãos, nós, em que pese sermos pentecostais, nós somos pentecostais daquela linha saudável. Nós somos pentecostais que cremos nos dons espirituais, que eles estão aí até hoje, não é verdade? Mas não somos aqueles pentecostais, pelo menos eu acho que não, né? Eu não sou. Eu posso falar por mim, não sei se posso falar pelos irmãos, né? Aqueles pentecostais que veem anjo em tudo quanto é lugar, né? Que vê, né? Um prato de comida cai no chão, foi o anjo que deu tapa porque estava envenenado, né? Alguma coisa aconteceu, ou então põe lá o copinho de água em cima da TV na hora que o pastor lá está orando, depois toma um copo de água como se fosse ser abençoado, né? A toalhinha santa, que é daí do movimento neopentecostal. Então, todos esses movimentos, essas coisas assim que mexem muito com o sentimento das pessoas. E as pessoas acabam sendo enganadas por isso e crendo que esses objetos têm poder, crendo que tudo que acontece está ligado a uma atuação demoníaca ou uma atuação angelical, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, essas são as visões, meus irmãos, que nós temos aqui de um movimento para com o outro. Então, os arminianos entendem que os calvinistas são extremamente fatalistas, ou seja, a pessoa é eleita por Deus e só por Deus, e é ele que escolhe quem vai para o céu e vai para o inferno. Eles acham isso uma coisa terrível, uma coisa horrorosa, né? Como pode o Senhor escolher alguém para o inferno? Como pode Deus predestinar uma pessoa para ir para o inferno? Então, é essa colocação que os arminianos fazem. E, por outro lado, os calvinistas acham que os arminianos são muito sentimentais, acham-se muito bonzinhos e que podem, em determinado momento, escolher se vão servir a Deus ou não. Até aí, ok, pessoal? Bom, Ok, Ok. vamos seguir então aqui. Ok, pastor, ok. ok. E aí, então, o autor traz um ponto de litígio, exatamente o ponto em que há o problema de comunicação, a rachadura na comunicação entre os arminianos e os calvinistas. E o ponto fundamental aí dessa demanda, meus irmãos, é a base da eleição divina. Ele vai dizer aqui, ou seja, por quê e a partir de qual base alguns são eleitos para a salvação e a vida e outros não. Então, essa é a base. Por que que alguns são eleitos e outros não são? E aí, no entendimento dos arminianos, isso é um absurdo, sob o ponto de vista de que Deus nunca elegeria pessoas para o inferno. Ele só iria trazer eleitos para o céu, e aquelas pessoas que não fossem de Cristo, elas não seriam de Cristo porque elas não optaram ser de Cristo. Enquanto os calvinistas dizem, não, aquele que está em Cristo, ele só está em Cristo porque Jesus o escolheu. Porque Jesus colocou os seus olhos de amor e misericórdia sobre aquela vida e o escolheu para ser enxertado na árvore da vida, na videira verdadeira. Então, é essa a controvérsia. E o autor aqui traz para nós 3 pontos. Eu não vou pegar o primeiro ponto, porque o primeiro ponto, ele de imediato ele descartou, que é uma questão pelagiana. Ele não vai tocar nesse assunto, ele só vai tocar
no segundo e no terceiro ponto que está aí na página 20. Então, em segundo lugar, vai acontecer o quê? Alguns vão argumentar que Deus elegeu alguns maus, que não obstante serem maus, como ele diz aqui, optaram por exercer a fé em Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui de quem? Dos arminianos. Então, o autor vai falar sobre os arminianos, e aí, o terceiro lugar, ele vai trazer a visão de que Deus elegeu alguns que são maus e que, por serem maus, não seriam capazes de exercer a sua fé em Cristo por si mesmos. E aí, com base na vontade soberana, Deus os elege. Esses são quem? Os calvinistas. Então, o autor nos apresenta aqui três posições. A primeira posição, que é uma posição pelagiana, que é a que ele não vai trabalhar aqui no livro, portanto, eu já estou excluindo aqui para a gente não perder tempo com ela. E ele vai trazer outras duas posições, que é a posição de que a pessoa ela aceita Jesus, ela faz o movimento contrário, ela aceita Cristo, ela é má, ela é reconhecidamente má, ela é caída, ela é depravada e ela, portanto, mesmo sendo má, ela, em algum momento, ela opta por ter fé em Jesus Cristo. E temos a segunda posição, que é a dos calvinistas, que da mesma forma são maus, são caídos, são depravados, mas que, nesse caso, o Senhor os elege para que eles creiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí está um ponto interessante, porque o autor ele termina essa parte, esse ponto de litígio, com uma pergunta. E ele faz assim, ó: Deus elege pessoas porque elas creem no Senhor Jesus Cristo, ou Deus elege pessoas para que elas creiam em Jesus Cristo? Olha que há uma diferença ali. Assim, nesse ponto. Deus elege pessoas para que elas creem no Senhor Jesus Cristo, porque elas creem no Senhor Jesus Cristo, ou Deus elege pessoas para que elas venham a crer no Senhor Jesus Cristo. E aí, então, ele já vai, a partir dessa pergunta, a partir dos conceitos controversos, ou seja, o pensamento que o arminiano tem sobre o calvinista e o pensamento que o calvinista tem sobre o arminiano, o autor, então, ele vai aqui classificar algumas opções. Ele vai se utilizar de um autor chamado Jack Cottrell, e um autor reconhecidamente arminiano, né, que ele vai aqui salientar corretamente a mente calvinista, dizendo o seguinte: a mente calvinista vê a eleição como causadora da transição da descrença à crença, tornando assim os descrentes objetos da eleição. Já o arminiano diz que essa transição é feita por um ato de livre-arbítrio, ou seja, o homem ele escolhe esta posição. Portanto, a eleição é um ato, sim, de Deus, direcionado ao crente após a transição ter sido feita. Então, vamos lá, para ficar bem entendido. Esse autor traz duas classificações. A primeira, ele vai dizer: Deus elege e é Deus que faz a transição de uma pessoa incrédula para uma pessoa crente. Ok? Esse é o calvinismo. A segunda classificação que esse autor faz sobre o arminiano é o quê? Que, primeiro, essa pessoa crê em Jesus Cristo, ou seja, é um livre-arbítrio dela crer que Jesus é seu Senhor e Salvador, e só depois Deus a elege. Né? A gente já vê aí claramente que algo há de errado nessa história. Não é verdade? Vamos continuar aqui, meus irmãos. Então, assim, o problema em tudo aqui, meus irmãos, não é fé e muito menos arrependimento. Porque nos dois casos existe a fé e o arrependimento. Então, nosso ponto central aqui não é a fé e o arrependimento. O nosso ponto central é como se dá a eleição. Se a eleição se dá sob o ponto de vista da participação do eleito,
ou se a eleição se dá sob o ponto de vista da soberania e da escolha única e exclusiva de Deus sobre a vida do homem. Evidente que quando o autor trabalhar mais a fundo os dois conceitos, ele vai trazer tanto as questões inerentes ao arminianismo, dizendo inclusive por que os arminianos justificam o seu posicionamento, e vai trazer também, já lá no capítulo 3, a posição calvinista, e ele vai aprofundar o estudo a respeito dessa eleição calvinista, onde Deus ele escolhe. Voltei, meus irmãos. Foi. Lascou aqui. Caiu. Sei que tinha sido para mim só. Não, não, não. Vamos lá, todos aqui? Todos aqui. Então, deixa eu botar. Tá, Olha, continua Alessandro, gravando. eu acho que a Tânia não conseguiu entrar. A Tânia? Deixa eu ver aqui. Ela não aparece para mim aqui, não. Deve ser problema lá da rede dela, ô Marta. É, Vamos lá, então. Ele continua gravando aqui. Já não é a primeira vez, né, Luiz? Lá na reunião dos homens, né? Também eu vasquei também aqui, né? E olha, aqui em casa tem 3 internets, hein? Justamente por isso. Porque tem uma mais Pastor, forte. cuidado que o Luiz é vascaíno, hein? Rapaz, o Luiz é vascaíno, rapaz. Vou te falar. Começou, né, Coincidentemente, Deus? coincidentemente nós Começou, né? caímos quando ele estava na live, né? Aí, tá vendo? Caramba, Viu? tá Sem bullying, certo, meus tá irmãos. bom. Sem bullying, sem bullying. Vamos lá, então. Então, nosso problema, meus irmãos, não é fé e arrependimento. Nosso problema central é como se dá essa eleição. Se essa eleição primeiro ocorre uma transição do homem para uma vida cristã, né? E aí Deus o elege, porque o homem escolheu Deus, Deus o elege, ou se essa eleição se dá numa vontade única e exclusiva de Deus, que faz essa transição do homem da incredulidade para uma nova vida, né? Para ser uma nova criatura, e aí já está inserida aí todo o conceito da eleição de Deus. Então, aqui, continuando para a gente aqui concluir, e eu terminar, então, aqui o capítulo 1 e a gente bater um papo. Então, assim, a pergunta, na verdade, ela deveria ser essa daqui que ele traz. A fé e o arrependimento são frutos do livre-arbítrio e, portanto, são a causa da eleição, ou eles são produzidos pelo Espírito Santo e, portanto, são o efeito da eleição. Eu vou repetir aqui devagar para a gente entender o quadro, né? Então, a pergunta dele é a seguinte: a fé e o arrependimento, ok? São fruto do livre-arbítrio, ou seja, da escolha da pessoa, e, portanto, a fé e o arrependimento, segundo a escolha da pessoa, acaba sendo a causa da eleição, ou a fé e o arrependimento são produções do Espírito Santo no coração da pessoa perdida, trazendo a ela, então, o efeito da eleição, o efeito da escolha de Deus. Então, o autor ele faz essa pergunta exatamente para deixar descrito aqui a diferença entre a eleição arminiana e a eleição calvinista. E ele vai terminar aqui, meus irmãos, falando que, de acordo com o arminianismo, a eleição é um ato de Deus pelo qual ele ordena de antemão a vida eterna àqueles cuja resposta ao evangelho ele prevê que será a fé. Ou seja, então Deus ele vai eleger a pessoa segundo a sua resposta ao evangelho. Já o calvinismo, a eleição é um ato único, exclusivo de Deus, pelo qual ele determina de antemão a vida eterna
aqueles que, devido ao pecado, são incapazes de responder com fé ao Evangelho. Então, assim, temos de um lado aqueles que entendem que todos são capazes de responder sozinhos à fé no Evangelho, e temos do outro aqueles que dizem que nós somos incapazes, por causa dos nossos pecados, a responder sozinhos à fé no Evangelho. Em resumo, meus irmãos, foi isso que a introdução é a história que ele nos conta, é a ilustração que ele traz, que vai servir de base para todo o livro. E o capítulo 1, então, é um capítulo de conceitos. É um capítulo de conceitos controversos, e é um capítulo onde ele traz o ponto central de toda a controvérsia. Em que momento se dá essa eleição? Se essa eleição se dá no momento em que aquela pessoa crê que o Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador, e ela opta por seguir a Jesus, então Deus o elege, ok? Ou se a eleição se dá do ponto em que Deus elege aquela pessoa de antemão, desde o mundo, antes do mundo ser fundado, Deus já tem os seus escolhidos, Deus já tem os seus eleitos, e são esses, portanto, que viverão a eternidade na sua presença. Ok? Só assim nós terminamos Ok. o capítulo 1, e aí quero abrir agora aqui para os irmãos e para as irmãs suas, suas considerações, seus comentários, perguntas, se tiverem, para a gente agora sim, depois desse resumo aí do que fizemos de leitura, a gente então debater entre nós aqui o assunto aqui em pauta. Eu entendo que, né, antes de tudo, Deus já sabe quem os que vão ser salvos e os que não vão. Eu, pelo menos, eu tenho esse entendimento, que é Deus que escolhe. Porque nós não temos não temos mais o livre arbítrio de decidir se eu, Aloysio, quero ser salvo ou não. Eu não tenho mais esse livre arbítrio, né? Pelo que eu pude entender, né, em estudos, é Deus que nos escolhe. E quem teve esse livre arbítrio foi lá no Éden. Ele sim, ele teve essa questão de realmente escolher, mas devido ao pecado nós não temos mais esse para escolha de salvação. Eu entendo que nós não temos mais esse livre arbítrio, né? É Deus que nos escolhe, né? E a soberania dele, quem vai ser salvo e quem não vai. Por isso a importância de nós nos prepararmos, né? Eu tenho tido esse entendimento e tenho pedido ao Senhor para me ajudar com sabedoria de aprender mais, não só para mim, mas para poder passar para outras pessoas, porque eu não sei quem vai ser salvo. Eu tenho que falar desse Jesus maravilhoso, do que ele é capaz, para que, se for um escolhido do Senhor, Jesus, Deus, tocar nesse coração para ele poder acontecer, para ele entender e continuar. Eu não sei se eu consegui, se é isso, se eu fui um pouco claro, se ficou Sim, sim, dúvida para Luiz. alguém. Sem problema. A gente agora está só no ramo, no campo dos conceitos, né? Inicialmente, mas a gente vai trabalhar todas essas questões aí que você disse mais a fundo em capítulos posteriores, inclusive respondendo a perguntas, sendo conduzidos pelo autor dentro, evidentemente, da lógica que ele crê, mas ele, dentro do livro, ele faz muito bem isso. Ele traz esses dois conceitos para a gente. Por quê? Porque é sempre importante, meus irmãos, ao contrário de um certo movimento ideológico esquerdista, é sempre importante você conhecer os dois lados. E aí isso é de uma importância fundamental, porque assim, você só vai conseguir definir pontos de controvérsia se você entender os dois lados, né? E falo isso por quê? Porque assim, já há muitos anos, normalmente quem entra na universidade só vê um lado, né? A pessoa ela estuda tudo quanto é autor de um lado só e não estuda os autores do outro lado. Então, quando essas pessoas, e aí eu falo de pessoas que são pessoas que se interessam também, né? Porque tem aqueles que comem, comem, comem comida de porco, né? E não querem nunca comer uma comida saudável, preferem continuar ali, né? Mas tem outros que não,
que, ó, peraí, mas esse cara tem esse posicionamento, tem alguém que tem um posicionamento contrário? E aí, quando começa a estudar o outro lado, vê que a coisa não é bem assim, entendeu? Então, esse livro, para mim, é muito bom, porque ele é didático, e, ao mesmo tempo, ele não vai esconder a doutrina arminiana, ele não esconde, ele expõe. Então, no capítulo 2 ele expõe toda a doutrina arminiana para a gente olhar, e quando a gente for estudar no capítulo 3 a doutrina calvinista, a gente possa fazer o confronto das ideias, né? E chegar a um denominador comum. E, meus irmãos, eu quero aqui dizer para vocês o seguinte: o arminiano, ele é salvo, tá? Isso aqui é só uma forma É, de pensar a respeito da eleição, ok? O arminiano não é um herege, não é um ímpio, não é um incrédulo, não. Muito pelo contrário, ele é um salvo. Eu gosto muito de uma ilustração que Augusto Nicodemos faz sobre uma linha férrea. Então, assim, a linha férrea ela tem dois pontos ali, dois trilhos, né? Onde os ferros ali vão levando e conduzindo um trem a determinado lugar, não é isso? Então, os dois não andam paralelos? Os dois não conduzem a máquina, não conduzem o trem até determinado destino? Então, esses dois trilhos são ali de um lado o arminianismo, do outro o calvinismo. É isso, entendeu? Todos os dois vão na mesma direção, que é a eleição. Só que um pensa sobre a eleição de uma forma e outro pensa sobre a eleição de uma outra forma. E por que é importante a gente conhecer essas duas formas de pensamento a respeito de eleição? Para o nosso conhecimento mesmo, entendeu? Para a gente ter esse. Agora, isso é algo que de alguma forma vai abalar a nossa fé? De forma alguma. O que importa para nós, por exemplo, se você tem uma posição calvinista a respeito da eleição, você vai olhar para o arminiano e vai pensar o seguinte: olha, não foi ele que escolheu Deus, foi Deus que escolheu ele. Ele só não sabe disso, ele acha que foi ele que escolheu. E o arminiano vai olhar para a gente e vai falar assim: coitado, né? Nem sabe que precisou primeiro ele aceitar Jesus como o salvador dele para depois Deus o eleger. O que muda nisso? Absolutamente nada. As duas estão certas, as duas estão corretas, então, isso Então, aí é. isso, sob o ponto de vista da nossa fé, não afeta a nossa fé. Então, assim, o que eu quero, na verdade, é que as pessoas sejam de Cristo, entendeu? Agora, a Certo. forma como elas chegam a Cristo, o pensamento como elas chegam a Cristo, podem ser diferenciados. Eu não vou chamar o arminiano de herege, porque ele tem um pensamento a respeito da eleição diferente do meu, entendeu? Mas isso não significa que porque ele tem um pensamento diferente do meu sobre eleição, na verdade, assim, ele não sabe que foi eleito, só isso, entendeu? Ele recebeu o voto de Deus como um eleito, mas ele não sabe disso. Ele acha que ele tem participação nessa salvação. Então, assim, por causa disso ele vai deixar de ser salvo? Não vejo por Não. esse lado. Não vejo por esse lado. Agora, nós cremos que a doutrina correta a ser ensinada e a ser seguida é aquela que vislumbra a soberania de Deus sobre todas as coisas, escolhendo as pessoas para a eternidade. É nisso quer dizer, que eu falo, meus irmãos, estou falando da nossa denominação, porque a nossa denominação já foi arminiana por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, entendeu? E de uns anos para cá é que o nosso pensamento foi mudando em relação à questão da eleição, tá bom? Então, assim, dentro da nossa denominação, isso ainda é uma colcha de retalhos. Dentro da nossa denominação, algumas igrejas cristãs de Nova Vida que fazem parte da nossa aliança, alguns pastores e até mesmo bispos, eles têm um pensamento arminiano, ok? Ah, mas significa que eles são hereges, não são salvos. Não, nada disso, nada disso. Agora, o pensamento correto sobre a interpretação das escrituras a respeito de eleição é que, meus irmãos, Deus, ele é soberano e a própria escritura vai nos ensinar que a salvação vem do Senhor e exclusivamente do Senhor. O dia que Deus deixou as coisas na mão do homem, a gente viu o que aconteceu. A serpente enganou Eva, Eva conduziu seu marido ao pecado e ambos pecaram, não é? Mas eu não quero Sim. assim ir muito a fundo nessas situações, porque nós vamos ver isso mais à frente, tá bom? Mas assim, eu gosto muito dessa ilustração de Augusto Nicodemos, dos dois trilhos do trem,
caminhando na mesma direção que a direção da eternidade. O trem está indo ali. Jesus está ali em cima, entendeu? E está caminhando naquela direção ali. Nós, a igreja está ali caminhando nessa direção, na direção da salvação. Agora, o entendimento de como essa salvação ocorre, né, o momento dessa eleição, aí tem essas doutrinas que nos trazem essas diferenças. Não sei se eu te respondi nisso. Duas doutrinas, né, pastor? Exatamente, exatamente. Né, com isso entendemos que não somos inimigos, né? Pelo contrário, Não, pelo são contrário. pensamentos, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e o importante é que ambos vão estar no reino dos Somos céus. irmãos. São irmãos, né? E se Somos eles não irmãos. podemos abrir mão do credo, né? Do crer em Deus Pai. Se um lado, não bate com isso, e tem alguma coisa muito mais. Exatamente. Mas fora isso, quer dizer, eu penso de uma forma, o irmão vai pensar de outra e vamos caminhando juntos. Estamos aqui aprendendo. Assim, tudo aquilo que você crê, tudo aquilo, uma doutrina se forma a partir do quê? Uma doutrina se forma a partir de um conjunto de capítulos em toda a escritura que vai o quê? Que vai indicar que aquela direção, aquela doutrina é a correta. Ok? Uma doutrina não é formada por um versículo só. E isso é algo que nós precisamos aprender. Uma doutrina não pode ser formada por um só versículo, porque ela corre o grandíssimo risco de, na verdade, ser uma heresia. Ok? Então, uma doutrina bíblica, ela é formada do conjunto de versículos, capítulos, palavras que estão ali descritas nas Escrituras. Tá bom? Então, assim, aquilo que é heresia, uma doutrina herética, é uma doutrina que não extrai das Escrituras o seu pensamento. Ok? Então, assim, a base para o arminianismo dentro da Bíblia, nós vamos ver no próximo capítulo. O autor vai nos dizer, não quero aqui adiantar nada, mas provavelmente muitos de vocês já fizeram a leitura do capítulo 2, porque esse capítulo 2 estava na nossa agenda para hoje, né? Então, assim, mas nós não vamos debatê-lo hoje, vamos debatê-lo na próxima semana. Então, na próxima semana nós vamos ver se tem alguma base bíblica, se não tem, entendeu? E aí a gente vai ver o que o autor diz a respeito disso. Miquel, quer falar alguma coisa? Pastor, eu deveria ter escrevido o que eu estava pensando, porque acabou que fugiu a mente. Eu tinha algumas indagações quanto a essa visão do. Porque assim, sabemos que Deus é soberano, Deus ele já tem. Ele já sabe do que aconteceu, ele é, né? Eu sempre falo isso, eu comento isso com a Pietra. Não é que Deus vai fazer alguma coisa, tudo já aconteceu. É como que se a gente com a nossa compreensão humana, acho que a gente não consegue vislumbrar, né, isso de forma ampla, de forma completa. Mas Deus não sabe do passado, do futuro. Deus é, entendeu? Isso para mim isso já define muita coisa. E é um tanto quanto complexo, entendeu? Falar desse assunto sem estudar mais a fundo É muito complexo. é muito complexo, porque só quando a gente com essa frase, né, Deus é já dá para você começar a gerar muitas perguntas, entendeu? E, de fato, quando o irmão estava falando, eu estava pensando nessas. Pô, acho que tá dando. Eu estava pensando nessas indagações que eu tenho a respeito, entendeu? Sim, sim. Mas para os próximos encontros eu vou preparar melhor algumas perguntas, vou formular melhor minhas indagações para comentar também. Sim, sim, sim. Nós vamos aqui caminhar a passos lentos, devagar, para compreender o assunto, para entender o assunto, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui, vamos realizar esses encontros para entender, não é para sair como é que é? Mais confusos ainda, né? É para entender o assunto. E assim, meus irmãos, eu quero até indicar a vocês que vocês possam assim utilizar-se até de materiais complementares, tá? Que materiais complementares são esses? Vá, por exemplo, no YouTube e agora você tem que ver quem você vai ver, né?
E ali, procure ali, ó, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, Hernán Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Wilson Porte, é, procure, deixa eu ver se eu lembro aqui de mais algum, procure Heber Campos Júnior, procure, tem tantos, meus irmãos, que, enfim, procure esses homens e assista vídeos referentes a esse tema desses homens, entendeu? Certamente a gente vai ter uma claridade maior a respeito do assunto, e que pese o livro aqui, o livro já vai nos dar essa clareza a respeito do assunto, tá? Porque nós estamos só no início, estamos ainda aqui engatinhando, mas já já nós já vamos estar de pé, andando e já sem fraldas. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a desenvolver mais a fundo o assunto. Mas o autor, ele, muito bem, ele inicia com esses conceitos controversos, né, com o ponto principal, né, com as perguntas principais que nós devemos fazer a respeito do tema, e depois ele vai explicar o arminianismo, o calvinismo, e depois ele vai começar a trabalhar os dois e trazer para nós aqui o entendimento controverso em relação às duas doutrinas, para que no final do livro, então, você tenha a noção exata a respeito da soberania de Deus sobre a eleição, né? Nós entendemos que, eu sempre faço a pergunta, eu nunca discuti com ninguém a respeito disso, porque para mim é uma tremenda bobagem, sempre sigo os conselhos de Paulo, né? Eu vou ficar discutindo doutrina e teologia com as pessoas? Não vou. Então eu sigo sempre os conselhos de Paulo. Nunca faço isso, discuto, fico com vãs discussões aí à toa por causa de doutrina ou teologia, né? Eu tenho meu pensamento, eu estudei para isso, e o que eu estudei me levou a pensar de uma forma. Então eu não vou querer que o irmão pense como eu. Vou querer obrigar o irmão a pensar como eu penso. Agora, é evidente, se me perguntar, eu vou dizer a minha posição, né? E se o irmão concordar, amém. Se não concordar, amém também. O problema é dele, né? Então é assim que a gente tem que pensar mesmo, né? Usar a teologia como um cavalo de guerra, não é usar uma doutrina bíblica para um campo de batalha. Não é isso, não é isso que nós queremos. Nós queremos entender o assunto, seja sob o ponto de vista arminiano, seja sob o ponto de vista calvinista. Nós queremos entender o assunto chamado eleição. Esse é o nosso objetivo aqui. Não é para dar aula para ninguém, não é para ensinar ninguém, não é para discutir com ninguém, é para nós, nosso coração, termos o entendimento do que é essa doutrina chamada eleição, tão importante para nós. Olha, grandes homens na história da igreja foram arminianos, meus irmãos. Entendeu? Por exemplo, John Wesley. Eu vou falar que John Wesley morreu e foi para o inferno? Como? Impossível. Um homem de Deus que ajudou no evangelismo nos Estados Unidos. Um homem que tem aí uma igreja com o seu nome, né? Igreja Wesleyana. Então, assim, como é que eu vou, de certa forma, dizer, não, era um homem que ele era arminiano, né? Então, assim, eu não vou entrar nesses embates. O que eu quero é que a gente tenha o conhecimento a respeito do que é a eleição segundo os arminianos e do que é a eleição segundo os calvinistas. E vou até dizer para vocês, nós não somos calvinistas, porque nós, da Aliança das Igrejas Cristãs de Nova Vida, nós não somos calvinistas, nós não somos presbiterianos. Por quê? Porque muitas doutrinas do calvinismo nós não concordamos. Ok? Então, nós não somos calvinistas, mas a posição a respeito da eleição do calvinismo, ela afeta nós. E essa doutrina nós cremos. Ok? Então, Miqueias, nós ainda vamos nos aprofundar muito nisso, vamos ter muitas dúvidas, vamos trabalhar as nossas dúvidas aqui todos juntos, entendeu? Para que no final a gente tenha pelo menos um entendimento básico do que as duas doutrinas tratam. Aliás, do que a doutrina é única, do que os dois posicionamentos tratam. Tá bom, meus irmãos? Pastor, o Miqueias falando, né? Vontade dele aprender mais, né? Das dúvidas. Eu não sei, todos já eles fizeram em BRMEC? Eles, que eu não conheço eles assim, porque seria algo assim, né? Algo, Sim, inclusive poxa, maravilhoso. a matrícula está aberta, né?
Então, fica uma dica aí, porque, olha, gente, é algo assim, sabe? Tá aí um dos nossos professores, tá aí, né? Eu tive aula como pastor, tive oportunidade, não só ele como os outros, mas é algo maravilhoso demais, né? Sim, Sabe? muito bom. É muito assunto, não vai aprender tudo, que é muito É conteúdo, muita mas coisa. abre um leque, olha, é algo assim maravilhoso demais. Fica aí, quem não fez, tendo oportunidade, Isso. faça. E as matrículas estão abertas, inclusive para a turma presencial em Nova Iguaçu. Olha que maravilha, né? Tem a turma online e tem a turma presencial todos os sábados em Nova Iguaçu. Então, as inscrições, as matrículas estão abertas. E o valor é um valor, assim, muito para um curso, ainda que seja básico de teologia, é um preço muito camarada, R$ 149, não é isso? R$ 149, é muito barato, gente. Isso aí, vou dizer para vocês, eu fiz Martin Butzer por 3 anos, paguei uma fortuna. Eu faço cursos no Andrew Jumper, que são cursos de pós-graduação, que são muito mais caros, aí às vezes o triplo, o quádruplo do valor, entendeu? Então, assim, vale muito a pena fazer o IBRMEC. O curso básico de teologia, o CBT, é muito bom mesmo, vale a pena. Os professores são muito, eu sou o mais fraco, os outros são excelentes professores, os professores são muito bons, entendeu? Eu sou o único professor pecador nesse meio aí dessa galera aí. E assim, você não vai se arrepender, pode ter certeza absoluta disso. São todos bons, a verdade é essa. Né, eu tive a oportunidade, é algo assim, é uma continuidade, né, entra um, vem outro, e é algo tremendo. Participem, façam, para vocês Verdade. verem. Isso aí, Luiz. Boa lembrança, Luiz. Boa lembrança. Tá bom, meus irmãos? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Ninguém? Fale agora ou cale-se para sempre, ou pelo menos até o próximo encontro, né? Meus irmãos, vocês entenderam bem assim o nosso primeiro encontro? Como ele vai se dar? Nossa dinâmica é essa. Nossa dinâmica é a gente, evidentemente, em todo encontro cristão tem que ter oração, né? A gente ora, né? E aí depois eu vou aqui resumir qual foi a nossa leitura da semana e, evidentemente, você já vai ter anotadas aí as suas perguntas, não é, do que você entendeu ou deixou de entender lá do livro. E aí depois fica aberto, fica franqueada a palavra aqui para que todos possam fazer as suas devidas considerações a respeito do que gostou, do que não entendeu, do que não gostou, das dúvidas, tá bom? Então, assim, nosso encontro vai ser dentro dessa liturgia, dentro dessa temática aqui que nós propomos hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, já que ninguém mais quer fazer. Oi, Evelyn, diga. Não, só concordei. Tudo bem. Ah, tá bom. Tá bom, então. Então, como ninguém mais quer fazer uso da palavra, vamos então orar. E vou estar já aqui baixando o vídeo para ver se eu já consigo colocar agora lá no nosso grupo para quem não pôde entrar. Tá bom? Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse primeiro encontro. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, conversando a respeito de um livro, numa academia de leitura, que é algo, Senhor, em que pese existirem muitas hoje em dia, não é algo fácil de você arregimentar pessoas para que participem, mas, Senhor, que nós possamos ter mais e mais pessoas nos próximos encontros conosco. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos, que dê a todos, o Senhor dê a todos uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana a Deus todos, tá abençoe a bom? todos. Boa Abraço. semana. Tchau, boa Abraço. semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.